Olá, 11 de outubro de 2018, as principais notícias desta quinta-feira, agora na TV Difusora. Acusado de matar pai de promotor é preso com munições em São José de Ribamar. Supremo Tribunal Federal acaba com a aposentadoria de ex-governadores do Maranhão. Avançam as obras do complexo ambiental do Parque Estadual do Sítio do Rangedor. No esporte, você vai ver como foi o embarque do Sampaio para mais um compromisso do time pela Série B. A missão é voltar para casa, fora da zona do rebaixamento. E no estúdio o assunto é o lançamento do Observatório da Intolerância Política. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais um minuto. Um ótimo dia aos amigos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão. Estamos começando mais um Bom Dia aqui pela TV Difusora. Tudo de bom para você. Hoje é quinta-feira, véspera aí de um feriadão, já que sexta-feira é feriado aí. Na segunda-feira muitas escolas também não vão funcionar, já que é dia do professor, enfim, feriado para muita gente aí prolongado, movimento grande nas estradas que cortam o Maranhão, muita gente já descendo para o interior do estado para aproveitar esse feriadão. Nós vamos começar o programa hoje falando sobre a segurança. Foi preso um dos suspeitos pela morte do pai do promotor de justiça, Paulo Roberto Ramos. Segundo a polícia, a vítima, identificada como José Bernardino, estava em casa quando foi abordada pelos assaltantes. Foi nesta casa de Muro Alto, localizada numa região isolada do Miritiba, município de São José de Ribamar, que o pai do promotor de justiça foi assassinado. Os assaltantes pularam o muro da casa para roubar o veículo da vítima. Um dos moradores que estava na residência reagiu. Houve luta corporal, até que um dos criminosos, que estava armado, disparou um tiro que acertou o senhor José Bernardino Ramos, de 73 anos, que morreu durante o assalto. O bandido que estava armado, ele começou a atirar a ermo. Aí acertou um no parceiro dele e outro no dono da residência. Primeiramente a gente buscou identificar o bandido que estava morto, né? Assim que a gente conseguiu identificar com o pessoal da 2ª USC do Coradinho, a gente posicionou as equipes tanto na USC como na Luizão, na Araçagi e adjacências, a fim de não deixá-los fugir. Fez a pesquisa por meio da tornozeleira eletrônica e a gente viu que ele, depois da hora que ele saiu da residência da vítima, ele, depois de 100 metros, deixou de emitir o sinal. A gente acredita que ele tem alguma forma de fazer com que essa tornozeleira não emita o sinal. Aí a gente foi na casa da mãe dele. Aí lá na casa da mãe dele estava lá. Inclusive ele estava com 19 munições. Um dos assaltantes, Anderson Breno Costa Campos, 19 anos, também foi baleado pelo comparsa e morreu. A polícia passou o dia em diligência à procura dos outros 2 bandidos que fugiram do local. Ninguém da família da vítima quis gravar entrevista. Este morador do Miritiba diz que assaltos no bairro são frequentes. Toda semana a gente vê que tem assalto em residências aqui constantemente. As pessoas que estão na parada são assaltadas, são abordadas por bandidos, tanto de moto, de bicicleta, como de carro. Então a rotina dos moradores aqui em Miritiba é essa. Viver com medo, viver isolado, fazer muro tipo de penitenciária para tentar se livrar dos ladrões, mas infelizmente não consegue, né? Situação lamentável aí, não é? Essa que a gente viu na reportagem. São 7 horas e mais 4 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. O juízo da primeira vara de execuções penais da comarca da Ilha de São Luís disponibilizou a relação dos internos do sistema prisional que estão aptos ao benefício da saída temporária no Dia das Crianças deste ano. Segundo o documento, estão autorizados a saída 658 internos do regime semiaberto, se por outro motivo não estiverem presos para visitas aos seus familiares. O benefício teve início a partir desta quarta-feira, devendo os internos retornarem aos estabelecimentos prisionais até às 18 horas da próxima terça-feira. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou o edital de credenciamento para o lançamento de livros de autores maranhenses para compor a programação da 12ª Feira do Livro de São Luís, que vai ocorrer de 16 a 25 de novembro deste ano no Multicenter Sebrae. Maior evento literário do Maranhão, a edição deste ano traz o tema A Brasilidade na Cultura Contemporânea e o patrono será Graça Aranha. De acordo com o edital, a inscrição poderá ser realizada pelo autor, coautor ou responsável legal pela obra, desde que atenda aos requisitos do documento. A ficha de inscrição está disponível no anexo da chamada pública no endereço eletrônico da Prefeitura de São Luís, www.saoluís.ma.gov.br. 5 homens foram mortos após confronto com a polícia na zona rural de São José de Ribamar.
Eles eram suspeitos de realizar diversos assaltos na área. Durante a abordagem, a polícia encontrou drogas, armas brancas e de fogo, mercadorias roubadas e um colete balístico. O bando supostamente integrava facções criminosas que agiam nos bairros Mojó e Sarnambi, em São José de Ribamar. O maior número de roubos e assaltos aconteceu em um mercado da cidade. A operação intitulada Guardião de Ribamar foi realizada pelo 13º Batalhão da cidade balneária. Comigo aqui no estúdio, Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom dia. Silvan, vamos começar falando sobre esse caso lá em Ribamar, essa operação que aconteceu ontem lá em São José de Ribamar? É uma operação extremamente necessária, a partir do momento em que organizações criminosas que se estruturaram na zona lá do município de São José de Ribamar estavam colocando pânico. Subiu o índice de homicídio lá naquela região dos últimos meses em função dessa questão, dessa rivalidade, acerto de cotas praticados por esses criminosos. Isso é verdade, já teve, em algumas oportunidades aqui, a gente chegou na segunda-feira e disse, olha, a quantidade de homicídios que aconteceu no final de semana na Grande Ilha, mas aonde? Concentrados em São José de Ribamar. Então, houve uma preocupação, direcionamento do aparelho de segurança para essa questão lá em São José de Ribamar. Foi feito um trabalho de investigação, levantamentos feito pelo GSA e identificado, né, vários desses indivíduos. Eles estavam tão assintosos que estavam todos só num único local, numa casa, onde tinham armas, né? Muitas armas foram apreendidas lá, haviam inclusive vestígios de tiros que eles deram na parede e, de acordo com a versão apresentada aí pela polícia, eles teriam, olha, todo o material apreendido lá nessa casa, né, onde eles estavam, eles teriam reagido no momento da abordagem contra os policiais e no confronto os 5 acabaram morrendo. Os corpos já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e todo esse material aí foi apresentado lá na delegacia lá do município. A reportagem que você mostrou ainda há pouco no Bandeira 2 tem um depoimento das pessoas lá, dos moradores de Ribamar, não é? Todo mundo assustado. Próximo ao mercado, né? A ação deles era muito concentrada ali. Assalto direto lá naquela região, lá. E as pessoas estavam clamando por isso, uma ação da polícia, né? Em função deles estarem intimidando as pessoas estavam com medo desse pessoal, isso é preciso que seja dito, não é? E infelizmente eles não se renderam, a polícia foi com o objetivo de prendê-los, né? Mas aí de repente eles reagiram contra a polícia e aí na troca de tiros, infelizmente, acabaram perdendo a vida. Vamos falar sobre esse caso também, Silvan, lá no sítio, no Meriti, ao pai da professora Edith, do professor Paulo Roberto, também promotor, uma situação lá acabou, eles entraram em luta corporal, não é? Isso, Mas a expectativa, lá tinham, até agora a informação que tinham duas pessoas? Duas pessoas. O senhor José Bernardino, ele estava lá em companhia de um irmão. Esses indivíduos aí pularam o muro, escalaram o muro é bastante alto lá, justamente as pessoas fazem sítios, chácaras ali naquela região, o muro realmente bem alto, para evitar esse tipo de situação. Mesmo assim, eles escalaram o muro, entraram na casa, renderam as pessoas, começaram aquela humilhação, né? Aquele da foto lá foi o que morreu lá no local, aí já está de tornozeleira eletrônica. O John, que é esse aí foi o que morreu lá na hora lá do confronto lá. E aí eles roubaram tudo, né? E queriam a chave do carro, queriam a chave do carro para levar os objetos, colocar tudo dentro do carro para levarem. E aí foi que o irmão do senhor Bernardino teria reagido, iniciou uma luta corporal com esse aí, e aquele outro, esse aí que é o John, pegou para atirar na pessoa que reagiu lá, aí acabou atingindo o próprio parceiro dele, e acabou atingindo também o senhor José Bernardino, que infelizmente, não é, acabou perdendo a vida, acabou morrendo no local. Muito triste aquela situação ali, Adalberto, porque muita gente vai para ali, tem chácaras e sítios ali, sob pretexto de que vão descansar ali, ficar mais longe do tumulto e tal, pessoas já de uma certa idade. No ano passado mataram lá o pai de um oficial da polícia, foi morto lá também, numa situação semelhante. Aquele artista, publicitário, isso, exato. Uma situação parecida semelhante no sítio, na chácara ali no Bob Kennedy, que fica a poucos metros dali.
É tudo interligado. Quer dizer, ele também teve a casa dele invadida lá, levaram o carro dele também, como ia fazer com o seu José Bernardino, para botar os objetos dentro, tanto é que o carro do publicidade depois foi encontrado lá, já lá na região lá dos Lençóis, o indivíduo, não é, um dos assaltantes tentando vender o veículo. Silvão, um ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Agora nós vamos às notícias da região Tocantina. Vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Aqui em Imperatriz, o comércio vai esticar o horário de funcionamento para as vendas do Dia das Crianças. São muitos brinquedos em destaque no centro comercial da cidade. Tudo para chamar a atenção da criançada. Afinal, o dia delas está chegando. Uma boneca. O Dia das Crianças é uma das melhores datas para o comércio. E o centro comercial de Imperatriz já se prepara para dar conta da grande demanda. A partir desta sexta-feira, vai funcionar em horário especial. Vai ficar aberto de 8 até meio-dia, sendo que tem 1 hora de tolerância. Então até 1h da tarde o comércio pode ficar aberto normalmente na sexta-feira. Os lojistas estão investindo nos descontos para garantir as vendas. Aqui a gente está trabalhando com desconto de até de 10% a 60% de desconto. Tem quem prefira não deixar para o corre-corre da última hora. Estamos aqui comprando os brinquedos para uma doação. Aí a gente tem que andar e fazer uma pesquisa que é para conseguir mais brinquedos. E para não deixar de ganhar o presente, eles já estão com o pedido na ponta da língua. Quero ganhar boneca. O combate ao racismo e às desigualdades sociais tem sido discutidos por estudantes aqui em Imperatriz. Os desenhos foram feitos a partir da pergunta: o que é ser criança negra no Brasil? Nos desenhos foram retratadas realidades vividas pela sociedade e muitos desses alunos. Essa atividade faz parte do projeto de combate ao racismo, realizado pelo Centro de Cultura Negra Negro Cosme, em parceria com as escolas municipais. Não adianta só um professor trabalhar, ou só a coordenação, ou só o Centro de Cultura Negra quando vai às escolas uma palestra. É que, de acordo com as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada e foi incluída no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade das temáticas de história e cultura afro-brasileira e povos indígenas. É uma luta, né, do povo negro, é uma luta do movimento negro de Imperatriz. E aí, essa luta, com a criação da coordenação, quer dizer, aumentou mais ainda o trabalho dentro das escolas. Eram essas informações aqui da região, Adalberto, de volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. Um ótimo dia para vocês. No próximo bloco, o assunto é o lançamento do Observatório da Intolerância Política. E mais, Supremo Tribunal Federal acaba com a aposentadoria de ex-governadores do Maranhão. Assunto para John Coutrin. Nós voltamos já depois do intervalo. São 7 horas e mais 14 minutos. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, são 7 horas e 17 minutos. Como parte do programa macro de reestruturação do sistema de transporte público da capital, novos ônibus com ar-condicionado serão incorporados ao sistema municipal de transportes aqui da capital hoje. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira, que está lá na Praça Maria Aragão. Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente já se encontra aqui na Praça Maria Aragão, na região central de São Luís, onde daqui a pouco vai acontecer a entrega de mais ônibus que vão compor o sistema de transporte público aqui da capital São Luís. É mais uma parte aí da renovação da frota. Os ônibus, parte dos ônibus já se encontram aqui. Ao todo serão 15 ônibus que contam com elevadores de acessibilidade. Serão entregues aí ao todo 15 novos ônibus que vão atender as linhas do consórcio Viação Primor, que
fazem rotas aí para os bairros da região do Turu e também da Coama. A gente já mostra aqui que o trânsito de veículos já foi parcialmente interditado, justamente aguardando aqui as autoridades para o início da solenidade. Olha, de 2013 até agora, a Prefeitura de São Luís contabiliza uma renovação de 75% da frota que circula, prestando serviço no transporte público aqui da capital. Com este número de veículos novos, a idade média da frota reduziu de mais de 10 anos, era acima de 10 anos, para 4 anos e meio. Já são 255 ônibus com ar-condicionado circulando em São Luís, sendo 20 articulados que possuem uma capacidade maior de transporte de passageiros. A inserção de veículos, ela faz parte aí da questão da licitação feita pela Prefeitura de São Luís, que vem garantindo a renovação da frota e, como eu disse, já 255 ônibus desde a questão da licitação feita pela Prefeitura de São Luís, que garante a melhoria do transporte público, atendendo a população aqui da capital maranhense. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Diante das inúmeras e graves notícias de atos de violência por intolerância política em decorrência da disputa eleitoral em curso no Brasil, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, o Defensor Regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União no Maranhão e a Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Maranhão, decidiram disponibilizar ao público em geral o Observatório da Intolerância Política Maranhão 2018. Sobre esse assunto eu converso agora com Rafael Silva, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Rafael, bom dia. Bom dia. Bom dia a Rafael, todos. Vivemos tempos difíceis, não é? E daí a necessidade, inclusive, de implantação de projetos como esse, de iniciativas como essa. Como é que surgiu? Exatamente por conta de um período em que há uma polarização política, no momento dessas eleições presidenciais, em que é preciso destacar, é importante que as pessoas conversem sobre política. A política é um tema necessário da vida humana, das famílias, dos grupos dos trabalhos, das relações pessoais. Por quê? Porque as decisões políticas impactam a vida de todas as pessoas, né? Seja dos que escolheram candidatos que vençam ou candidatos que não foram eleitos. Isso, então, é para todos, todo mundo, e todos têm direito de debater e expressar suas ideias. Ocorre que há uma série de notícias, de atos de ameaças, de violências por conta de intolerância política. E exatamente por isso que a OAB, a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União decidiram então organizar esse observatório da intolerância política no Maranhão, que nós estamos lançando hoje. Esses atos a gente já vem percebendo, quer dizer, já desde a campanha política, ações infelizmente nessa direção. Agora com a polarização no segundo turno, quer dizer, a tendência a aumentar, a gente estava cobrindo, acompanhando as eleições ao vivo aqui no domingo à noite e já percebia na noite de domingo, assim que o resultado começou a se definir em relação ao possível segundo turno, quem seriam os candidatos, ataques violentos, em especial contra os nordestinos, a partir do momento que as urnas, que os resultados iam saindo, a gente percebeu isso de uma forma muito forte, infelizmente, né? Isso é inaceitável, é importante que as instituições estejam articuladas, é importante que inclusive a sociedade civil participe desse trabalho. Isso não é um trabalho que a OAB, a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União querem monopolizar de forma alguma. O que nós queremos exatamente é convidar, né, as instituições, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, as organizações da sociedade civil, a universidade, né, para que nós possamos exatamente lutar pela democracia. E veja bem, quando a gente fala lutar pela democracia, a gente fala lutar pelo direito que as pessoas de qualquer matiz político possam expressar suas ideias, né? Seja de direita, seja de centro, seja de esquerda. Então, isso é fundamental e é importante que haja o envolvimento da sociedade nisso. Pelo respeito às diferenças políticas, sem que haja ofensas, sem que haja agressões. E ocorreu até um assassinato já, infelizmente, no país por conta disso. Então nós consideramos que é importante o envolvimento da sociedade. A democracia, ela permanece e se aprofunda a partir da sociedade. É fundamental a forma como a sociedade entenda
as relações entre as diferenças. Rafael, esse acirramento, digamos assim, da violência, de atos dessa natureza política, ele está sendo estudado dentro de um contexto maior, ou seja, você inclusive tem uma experiência muito grande lidando com os movimentos sociais, com a questão da terra, quer dizer, a própria CPT constata números altíssimos, nunca registrados antes, de assassinatos, de ameaças no campo, como nós estamos observando agora nos últimos anos, quer dizer, não há um contexto aí que acaba favorecendo esse tipo de atitude condenável? Certamente, né? Porque, aliás, isso é uma questão histórica, né? Todas as vezes que os grupos mais fragilizados socialmente, como os escravos, na época da escravidão, né, se levantaram reivindicando direitos de igualdade, eles foram hostilizados. Isso não é possível de nós aceitarmos atualmente. Agora, nós queremos lutar contra isso dentro das regras democráticas. Nós não podemos considerar que seja válido a defesa de um sistema em que o poder esteja na mão de quem tenha mais força física. Isso, efetivamente, é o fim de qualquer possibilidade das pessoas se manifestarem, das pessoas poderem viver em paz as suas formas de viver, né? Essa força física acaba, de fato, revelando uma fraqueza, isso que a gente percebe claramente quanto ao pensamento dessas pessoas. A ONU chama atenção para o fato de muitos estados, muitas nações, formalmente não reconhecerem, inclusive, a questão dos direitos humanos. Quer dizer, nem do ponto de vista formal, várias nações estão se negando, por exemplo, a assinar tratados internacionais. Quer dizer, há um contexto aí desfavorável. Não há de se estranhar também que numa campanha como essa para presidente, vários candidatos vinham a falar, por exemplo, de mudança na Constituição, que é considerada a Constituição cidadã, redução da maioridade penal, enfim, uma série de propostas que saíram de diferentes bandeiras partidárias, mas que são uma afronta direta aos direitos humanos. Você percebeu isso também, Rafael? Sente isso? Nesse momento, nós estamos preocupados em garantir que as pessoas possam manifestar as suas opções políticas sem serem violentadas por conta disso. Seja no campo da direita, seja no campo da esquerda, seja no campo do centro, né? Então, a nossa preocupação é essa. E como é que vai funcionar o trabalho do observatório? O trabalho vai ser, nós vamos disponibilizar a partir de hoje no site da UAB um link em que há um formulário que pode ser preenchido diretamente, eletronicamente, né? Nós vamos fazer o monitoramento dessas situações, vamos dar orientações às pessoas ou coletividades que forem vitimizadas por atos de intolerância política e vamos encaminhar para as instituições, seja a Polícia Federal, Polícia Estadual, a Polícia do Secretário de Segurança Pública, seja para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, e vamos também disponibilizar formulários na portaria da OAB para quem preferir por essa via. Vale lembrar que as pessoas que se escondem muitas das vezes ou acham que se escondem por trás do computador, existe uma tipificação de crimes relacionados à internet, enfim, as pessoas que usam esse espaço nessa direção vão ser identificadas, é possível identificar e elas estarão, portanto, sujeitas ao que diz a legislação. Né? Exatamente, esse é um dos campos que está previsto lá no formulário, esses crimes cometidos através das redes sociais, né? E exatamente tem como ser apurado isso, inclusive legislação e delegacia especializada. O horário local do lançamento? Nós vamos lançar hoje às 9 horas da manhã no OAB, no plenário do OAB. Estão todos convidados, todas as pessoas convidadas. Queremos realmente fazer um convite para que as outras instituições participem dessa luta, né? Que é uma luta pelo respeito às diferenças e que a sociedade civil também esteja empenhada nisso. Obrigado, Rafael. A TV Difusora cumpre o seu papel, não faz mais do que sua obrigação em cumprir, acompanhar o lançamento do Observatório. Nós vamos divulgar aqui, teremos sempre espaço para falar sobre esses assuntos. Obrigado. Muito obrigado, bom dia a todas. São 7 horas e mais 26 minutos. A revitalização dos parques ambientais é um dos projetos de referência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Aqui na capital avançam as obras do complexo ambiental do Parque Estadual do Sítio do Rangedor, no Calhau. A expectativa é que a área se transforme em um espaço de lazer e entretenimento, além de promover a recuperação da reserva que estava em situação degradante. A revitalização do Parque Ambiental prevê a construção de pista de caminhada, ciclovia, entre outros espaços que possibilitam o lazer e a prática de esportes. Mesmo com a construção das estruturas de concreto, é possível ver a vegetação nativa sendo preservada, como ipês e palmeiras.
De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, dos 120 hectares do sítio do Rangedor, 44% da área estava degradada. Desse total, apenas 7 hectares serão utilizados para as intervenções urbanísticas. O restante será recuperado e reflorestado, como forma de preservação do meio ambiente. Foi uma forma de trazer a população para dentro, para uso das unidades de conservação, para os parques ambientais, para que elas tenham mais contato com a natureza. Isso é importante porque a partir disso elas têm um maior respeito por ela e ajudam a cuidar e a preservar, é o que a gente tem notado. Por muitos anos, o sítio vinha sofrendo os impactos causados pela ação humana e sendo alvo da especulação imobiliária, inclusive até mesmo para a construção de prédios públicos, como a própria Assembleia Legislativa do Maranhão. A revitalização é uma forma de impor limite a esse avanço na área de preservação permanente. De lá para cá não entra mais nada. Então isso vai dificultar e vai tirar a intenção de quem tem intenção de fazer qualquer empreendimento imobiliário ou pensa em fazer. Isso é uma garantia para a comunidade, uma garantia para as pessoas que entendem que o meio ambiente é importante, para as pessoas que sabem que aqui é uma recarga de aquífero. Tudo isso aí só agrega mais segurança para que a gente mantenha o nosso parque ambiental. Vamos falar de política com o John Coutry, que já está comigo aqui no estúdio. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô John, o Supremo Tribunal Federal acabou aí com a aposentadoria de ex-governadores do Maranhão, John? É isso, Adalberto. O STF se manifestou favoravelmente a uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a essas aposentadorias, essas pensões de ex-governadores e de viúvas também. É uma decisão histórica, né? Histórica. E a julgar pela procedência dessa ADIM, o STF então acaba com essas pensões desses ex-governadores do Maranhão e outros também, claro, envolvendo outros estados. E para você ter uma ideia, Adalberto, os valores dessas pensões variavam no mínimo em torno de R$30 mil. É claro que alguns acumulavam cargos como deputado, senador e chegava até R$60 mil. Portanto, com isso, com essa manifestação favorável do STF, nesse recurso proposto, nessa ADIM proposta pela Procuradoria-Geral da República, isso deve então acabar com essas aposentadorias, essas pensões vitalícias desses ex-governadores. É claro que no Maranhão, vários ex-governadores, Rosana Sarney, João Alberto, José Reinaldo Tavares, o próprio José Sarney, devem então perder esse benefício. John, os movimentos aí em torno da disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. Nós temos inclusive ali a eleição de ex-presidentes, né? O Arnaldo Melo, o Marcelo Tavares, Otelino Neto, enfim. Como é que está essa disputa lá? E claro que os candidatos também mais votados, né, acabam também chegando na Assembleia nessa expectativa de ocupar um cargo ali na mesa diretora. Já começou a movimentação? Com certeza, começou e rápido. O atual presidente Otelino Neto já se movimentou, Adalberto, e ontem mesmo ele já conseguiu vários apoios. O atual presidente Otelino Neto recebeu o apoio do novato, o deputado eleito Rio do Amaral, lá de Imperatriz, já declarou apoio para que o Otelino permaneça na presidência da Assembleia. Além dele, o Duarte Júnior também declarou apoio ao Otelino, a Helena do Alibe, que também é deputada eleita, foi eleita agora, também já declarou. Interessante observar também, Adalberto, destacar dois apoios aí da cidade de Pinheiro. A Thaís Ortegal e o Leonardo Sá também declararam apoio ao Otelino para que permaneça ali à frente do Comando Legislativo Estadual. Além deles, claro, o Ricardo Rios já se manifestaram favoráveis e o Zé Inácio também marchando com o Otelino. Ou seja, por enquanto o Otelino vem aí agrupando a maioria dos deputados para que ele permaneça, continue no comando da Assembleia. Claro que outros deputados estão sendo especulados, ainda não anunciaram nenhum nome, mas o Marcelo Tavares, como você falou, pode ou não ser candidato, porque ele já foi presidente da Assembleia no passado, e também o próprio Arnaldo Melo. Só que o Arnaldo Melo participa de um grupo de oposição de 4 deputados. O governador Flávio Dino tem a maioria ampla dos deputados da Assembleia Legislativa. É claro que
que o presidente deve ser da base do governador Flávio Dino. E claro, o Otelino é do PCdoB, é do partido do Flávio, e diante desses apoios que ele vem recebendo, ele deve continuar ali no comando da casa. Ô John, para encerrar, o PDT fechou o apoio ao Haddad? O PDT fechou um apoio crítico ao Fernando Haddad. Ontem a Executiva Nacional do PDT se reuniu e decidiu fazer um apoio crítico, nem um apoio ao Haddad, Adalberto, é mais o anti-Bolsonaro. Eles avaliam que deve se manifestarem contra as forças reacionárias e do atraso, e eles, claro, falando, se referindo ao Bolsonaro. Então o PDT tem essa posição de fazer esse apoio crítico, porque como o próprio presidente nacional, Carlos Lupe, se manifestou, deu uma coletiva ontem, disse que no momento eles têm muitas críticas ao PT, mas eles não vão fazer agora, nesse momento, porque seria dar munição para o adversário, munição para o Bolsonaro. Eles vão apoiar aí o Fernando Haddad. Agora, interessante o seguinte, Adalberto, o Ciro Gomes viaja para a Europa, o Ciro Gomes não deve ir para o palanque do Haddad, por enquanto, não deve pedir voto, deve passar as férias com a esposa na Europa nesse momento, ele deve voltar só para votar no segundo turno. Outro detalhe interessante é que a senadora Cátia Abreu, que foi a vice do Ciro, ela fez uma outra proposta. Ela disse o seguinte, que o Haddad renunciasse e o Ciro fosse candidato. Mas como que isso aconteceria? Ela se baseou no artigo 77 da Constituição, no inciso 4, que diz o seguinte, que no segundo turno, no caso de desistência, de morte ou de impedimento, o candidato mais votado participaria então desse segundo turno, ou seja, o Ciro Gomes foi o terceiro colocado. Então, no caso do Haddad renunciar, o Ciro seria esse candidato. É claro que o PT não aceitaria essa proposta dificilmente, mas as pesquisas mostram, ontem a primeira pesquisa da Datafolha, que há uma vantagem de 16 pontos favoráveis ao Bolsonaro, e é claro que o Haddad tem que se movimentar, até porque os votos dele, a maioria são no Nordeste, e no Nordeste muitos governadores já foram reeleitos em primeiro turno. E os governadores que foram reeleitos em primeiro turno têm que fazer um esforço muito grande para levar o eleitorado para ir para o segundo turno. Então, há várias dificuldades. Os próprios membros de esquerda, alguns partidos de esquerda, algumas lideranças, a própria Cátia Abreu disse que vai votar nulo, não vai votar, ela não quer votar nem no Haddad e nem no Bolsonaro. Então, há esse ponto desfavorável para o Haddad que ele precisa reverter. Então, o Ciro, até o momento, não vai participar ativamente. A Rede também tem se manifestado aí também muito na neutralidade, outros partidos também neutralidade, o que é desfavorável para o Fernando Haddad. E é claro que ele já está usando estratégias, a própria estratégia que nós falamos ontem, que o governador Flávio Dino teria conversado com ele, que ele deveria focar na questão da segurança pública, ele também já está incorporando no seu discurso. E hoje haverá uma plenária de sindicatos, movimentos sociais a favor da candidatura do Haddad, não é? É isso. Aqui em São Luís. É isso, tem que se movimentarem os movimentos de esquerda, os candidatos desses partidos de esquerda, eles têm que sair, correr atrás do prejuízo. Ontem a pesquisa da Datafolha mostrou que a maioria dos votos do Ciro migram para o Fernando Haddad. E a outra, uma parcela também que não vota nenhum e nem outro candidato. No Nordeste, o ponto favorável, onde o Haddad deve concentrar, deve ter mais votos, é no Nordeste, e aí que pode fazer a diferença. Mas está muito dividida, Adalberto, e o Fernando Haddad aí precisa sim do apoio das lideranças políticas, dos governadores eleitos, dos senadores eleitos, e eles estão aqui, por exemplo, no caso do Maranhão, o governador Flávio Dino está fazendo a sua parte. Obrigado, John. Até amanhã. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 36 minutos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o esporte e vamos falar sobre o embarque do Sampaio para mais um compromisso do time pela Série B. O Meio Loir desfalca a equipe, um desfalque em cima da hora para o jogo contra o Atlético Goianiense. Assunto para Laércio Júnior. E mais, passeio Serenata vira boa opção na Semana da Criança. A gente volta já depois do intervalo. Não vai se atrasar, hein? São 7 horas e 40 minutos, 7h40, não perca a hora. E o feriado de amanhã, claro, muda a rotina da cidade. O nosso Eduardo Ericeira participa aqui do Bom Dia, está de volta para dizer para a gente quais são as principais mudanças. Eduardo. Olá, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, na TV Difusora, agora falando da Rua Grande, falando do que vai abrir e não vai abrir amanhã, na próxima sexta-feira. Nessa sexta-feira, feriado,
A gente está aqui na Rua Grande, as lojas aqui na Rua Grande, elas vão funcionar na parte da manhã e até o comecinho da tarde. Segundo a FEComércio, as lojas aqui da Rua Grande poderão abrir as portas a partir das 8 horas da manhã, horário normal, horário que elas já abrem normalmente, até as 14 horas, portanto, até o início da tarde, até as 2 horas da tarde. Já as lojas dos shoppings podem funcionar na parte da tarde até a noite, das 14 horas até as 20 horas, portanto, de 2 até as 8 da noite. Os supermercados e demais empreendimentos do comércio varejista de gêneros alimentícios, mediante decisão firmada entre empregadores e empregados em convenção coletiva de trabalho, funcionarão aí em horário normal. Órgãos do Sistema de Segurança Pública funcionarão por meio de plantões e o atendimento na rede pública de saúde também sofre mudanças, estando em funcionamento apenas serviços de emergência nas UPAs, socorrões e também socorrinhos da capital. A gente lembra que outros estabelecimentos importantes também utilizados pelas pessoas, como bancos, órgãos públicos federais, estaduais e municipais, agências dos Correios e também as casas lotéricas, nesse feriado de Nossa Senhora Aparecida, portanto, amanhã não irão abrir as portas, não vão funcionar. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Bom feriado para você, trabalhando amanhã, viu? Trabalhando. É o nosso Eduardo Ericeira lá na Rua Grande, amanhã todo mundo aqui para fazer o Bom Dia desde cedinho, Bandeira 2, enfim, tá todo mundo aqui na luta. 7h42, agora a gente vai falar de esporte. Laércio Júnior, que amanhã vai estar trabalhando, aliás, amanhã é dia de trabalho também para o Sampaio Corrêa, que já embarcou, joga pelo Campeonato Brasileiro e tem mudanças no time. Tem mudança forçada, né? Uma por cartão amarelo, que é do Fernando Sobral, que a gente já havia anunciado, e ontem pela manhã um problema maior. O Eloy está fora, né? O Eloy está fora do jogo. Só que o Marcinho ele tem um detalhe interessante, Adalberto, que ele nunca lamenta o jogador que sai. Ele comemora aquele que vai ter a oportunidade. Ele não perde o que sai, ele ganha o que vai entrar. Ele ganha o que vai entrar. Isso dá motivação para o jogador. E também não faz mistério. Ele já diz, ó, o Danielzinho já foi escolhido para entrar na vaga do Fernando Sobral desde o começo da semana e agora ele fez uma nova opção. E uma opção interessante, talvez a maior oportunidade da carreira do principal jogador do último campeonato piauiense, o meia Esquerdinha. Posso que disse, o Marcinho Guerreiro, da entrada do Esquerdinha na equipe tricolor. Fernando Sobral e o Eloy são dois jogadores de muita qualidade, jogadores que vêm nos ajudando muito. Mas é como eu sempre falo nas minhas equipes, eu não posso lamentar, né? Já tem que encontrar a solução e encontramos sim a solução. O Danielzinho e o Esquerdinha são dois jogadores que a gente vem observando há muito tempo. Dois jogadores que trabalham muito na intensidade e vêm trabalhando muito bem, então merecem uma oportunidade, conversamos com eles. E a gente espera também que eles possam entrar e consigam fazer um grande jogo e a gente consiga um grande resultado. Pois é, um jogador importante, o Esquerdinha foi o último grande craque do campeonato piauiense, não dá para você descartar, ele defendia as cores da equipe do Altos do Piauí, muitos torcedores reclamam que ele tem poucas oportunidades para tentar mostrar o seu futebol e fez gol importante nas últimas rodadas, o Esquerdinha chegou a entrar e marcar gols importantes para a Bolívia Querida naquele momento que o Sampaio oscilava bastante na Série B. Ou seja, entra motivado, inclusive. Entra motivado, é um jovem talento, acredito que a sequência boa do Esquerdinha deve ser no ano que vem, quando o Sampaio terá a Copa do Nordeste e o Campeonato Maranhense no primeiro semestre, e ele tem tudo para desempenhar um bom papel vestindo a camisa do tricolor maranhense. Esse atleta que é uma aposta, não deixa de ser uma aposta para o Sampaio Corrêa. E o Sampaio vive um momento, uma semana completamente diferente dos últimos meses. O tricolor treinou, teve 9 dias para treinar, isso na Série B é raro, mas durante esse período de preparação da Bolívia Querida, todos os resultados foram favoráveis, com exceção da vitória do Brasil de Pelotas contra o Criciúma na última terça-feira. Foram 7 jogos, 6 resultados que facilitariam a vida do Sampaio Corrêa. Aliás, dos 7 resultados, um desfavorável, que foi a vitória do Brasil de Pelotas. Mas no mais, Sampaio torceu por 5 derrotas e um empate. E exatamente esses resultados aconteceram. No embarque, eu conversei com alguns personagens importantes em relação ao atual momento, onde o Sampaio, se vencer na sexta, pode até sair dessa zona perigosa, a chamada zona da degola na Série B. Uma semana de vitórias sem precisar entrar em campo. Com otimismo renovado, o Sampaio seguiu para Goiânia. Fazia muito tempo que uma simples vitória em casa por 1-0 não melhorava tanto a situação de um time. Independente de jogando fora de casa, como a equipe está lá em cima na tabela, nós temos que ter a consciência e a responsabilidade de jogar bem, né? É isso que nós temos que ter. Nos jogos onde o melhor resultado seria a derrota dos adversários, elas vieram.
uma delas com direito a gol de goleiro aos 52 minutos do segundo tempo. Nós estamos trabalhando, acho que filme, né, cara? Acho que também o homem de cima, graças a Deus, está olhando, né, para nós. Tá dando certo, né? Mas como eu falei, né, vamos fazer o nosso trabalho, fazer nosso pezinho no chão, graças a Deus, se Deus quiser. Cabecinha baixa, assim vai dar certo, vamos sair dessa zona aí. Se a maré de sorte continuar assim, uma nova derrota do Juventude na sexta-feira contra o Goiás pode representar, enfim, a saída da zona de rebaixamento. Para isso acontecer, o Sampaio também precisará vencer o Atlético Goianiense fora de casa. Então acho que as coisas estão acontecendo para a gente novamente. Então é manter isso, né? Ir lá para Goiânia agora e trazer um bom resultado de lá para a gente continuar nessa crescente aí e com fé em Deus a gente sair dessa situação aí. O Diego Silva, jogador importante, que tem tido poucas oportunidades porque estava entregue ao departamento médico, era titular do time do Sampaio Corrêa, só que agora está complicado voltar. A posição do Diego Silva, os jogadores que entraram acabaram honrando a expectativa do Marcinho Guerreiro, e ele já tem o seu meio-campo titular formado por William Oliveira, o Adilson Goiano, o Fernando Sobral e o Eloy. Ele acabou perdendo esses dois jogadores importantes, tendo a nova oportunidade para o Danielzinho, que não joga desde a saída do técnico Paulo Roberto Santos, e também agora para o Esquerdinha, que será a grande novidade da Bolívia Querida. Olá, Laércio, vamos falar agora sobre o adversário do Sampaio pela Série B, que é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense faz uma campanha interessante, Adalberto, só que há 4 jogos não vence. E tem pressão, claro, do outro lado. Será a primeira vez que o Sampaio vai jogar no estádio Antônio Ascioli, que é o estádio olímpico lá de Goiânia, e o Atlético costuma jogar bem, só que joga pressionado. É aquele jogo divisor de águas. O Atlético vencendo o Sampaio continua com chances de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em caso de derrota, ele vai ficar lá no meio da tabela. E o interessante é o duelo interno do futebol goiano. O Goiás atualmente é o vice-líder, o Vila Nova está lá sempre flertando com o G4 e o Atlético ficou um pouco atrás. É por isso que se acredita que o Atlético vai para cima do Sampaio Corrêa, e a conversa ontem no embarque dos jogadores do Sampaio Corrêa, Adalberto, era a seguinte: não dá para perder o caminhão de gols que o Sampaio desperdiçou contra o Oeste, contra o Figueirense. Lá o Sampaio vai ter 3 ou 4 chances, tem que pelo menos guardar uma para, quem sabe, trazer essa vitória de lá, que é importantíssima. Acredito que se o Sampaio conseguir uma vitória amanhã, independente do que acontecer no outro jogo do Juventude, Sampaio não rebaixa. É um jogo crucial, são 8 partidas, das 8 as contas são simples, o Sampaio precisa ganhar 4 jogos em casa. Se trouxer essa vitória lá de Goiânia, o time respira muito, mesmo que não saia da zona, fica bem próximo de sair. Isso no Campeonato Brasileiro da Série B. E no Campeonato Maranhense da Série B? O Campeonato Maranhense da Série B teve um jogo ontem. A bola rolou na cidade de Timon. E o Juventude, que é o grande favorito para ganhar a Série B, foi derrotado pelo Timon pelo placar de 2-1. Um jogo bem disputado. A partida acabou sendo vencida de virada pelo Timon, que teve alguns problemas para a montagem da equipe. Montou quase que na semana da estreia, mas já conseguiu esse bom resultado derrotando o time do Juventude pelo placar de 2-1. Mesmo assim, o Juventude ainda é líder. O Timon está em quarto. E hoje tem um bom jogo lá em Chapadinha, no estádio Lucílio Frazão. A bola vai rolar para o Chapadinha, segundo colocado, e o Pinheiro Atlético Clube, que estreou empatando com o Expressinho, jogando lá em Pinheiro. Agora vamos falar do Motoclube. Ainda rende aquela história da compra do ônibus, Laércio? Algo que não dá para entender, Adalberto Melo, você há de convir. Se você tem um carro velho e está precisando pagar muitas contas, ou das duas uma, ou você vende o carro velho para pagar essas dívidas, ou você simplesmente não vai comprar um carro novo. Vai continuar andando no teu carro velho para poder pagar as dívidas e lá na frente poder, quem sabe, realizar um bom investimento. O Moto fez o contrário, né? Um desentendimento entre o presidente da federação e o presidente do Motoclube de São Luís fez com que o repasse de R$100 mil oriundo de um adiantamento da Federação Maranhense de Futebol fosse entregue para o presidente do Conselho Deliberativo. Aí eu não vejo nenhum problema em relação. O contato deveria, claro, ser com o presidente do Conselho Diretor. Mas automaticamente o presidente do Conselho Deliberativo deveria servir de ponte entre a federação e o presidente do Conselho Diretor. Só que essa ponte, no meio dessa travessia, foi embora R$80 mil. A ponte rachou. A ponte rachou. R$80 mil ficou no caminho. Só chegou 10 na mão do presidente do motoclube, é o que ele alega. E esse 80 mil foi para comprar um ônibus, um micro-ônibus para o motoclube, né? O moto que precisa pagar algumas contas que estão atrasadas, o moto que já pensa na montagem do time que vai jogar a Copa do Nordeste, volta à Copa do Brasil, tem a disputa do bicampeonato maranhense e a obrigação de sair da Série D e voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, quando o moto tem a possibilidade de conseguir recursos, esse recurso foi investido no micro-ônibus, algo sem necessidade. Tem um detalhe, né? Além de um micro-ônibus de R$80 mil ser um ônibus usado, provavelmente velho,
para que o torcedor possa entender bem, o gasto anual do moto, foi feita essa matemática com o aluguel de transporte para jogos aqui no interior do estado, gira aí em torno de R$35 mil, né? Não dá nem a metade do valor que foi gasto para comprar esse ônibus, né? Mas eles estão tentando resolver, já fala-se até em vender o ônibus e recuperar o dinheiro. A gente fica na torcida para que dê tudo certo. Laércio, ótimo dia para você. Um abraço, Adalberto, até amanhã. São 7 horas e mais 51 minutos. É hora de conferir a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá? Previsão para a capital, São Luís do Maranhão e também para o interior do estado. Vem comigo para a gente ver o tempo. Já temos aqui na tela São Luís. Nós temos hoje a mínima de 26 e a máxima de 32 graus. Céu parcialmente nublado a claro e sem probabilidade de chuva, hein? Vamos para Imperatriz. Em Imperatriz, predomina céu parcialmente nublado a claro e com possibilidade de chuva ocasional e isolada. Lá em Imperatriz, 23 é a mínima, 36 a máxima. Vamos para Caxias. Na região dos Cocais, céu parcialmente nublado a claro, com pequena possibilidade de ocorrer chuvisco rápido e isolado. Mínima de 26, máxima de 38 graus. Vamos agora para mais 3 cidades aqui no nosso mapa da previsão do tempo, começando com Bacabal, depois Balsas e Barra do Corda. Lá em Bacabal, primeiro, predomina céu parcialmente nublado a claro, possibilidade de chuva ocasional isolada, mínima 24, máxima 37 graus. Balsas, na região central, predomina céu parcialmente nublado a claro e sem chuva. Olha a mínima por lá, 27, a máxima 38 graus, temperaturas elevadas, não é? Vamos para a Barra do Corda, porque lá predomina céu parcialmente nublado a claro e sem chuva. Mínima lá em Barra do Corda, 25, máxima de 38 graus. Previsão do tempo aí do nosso Laboratório de Meteorologia do NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. São 7 horas e mais 52 minutos, 7h52. Um passeio que reúne música e conta mais sobre a nossa história em pontos turísticos da cidade. Foi mais uma boa opção para a Semana da Criança, não é? O Jair Martins acompanhou. Aos poucos, a Praça Benedito Leite começou a ser invadida pela musicalidade dos artistas maranhenses. E em noite de música, até quem passeava com os cachorros parou para apreciar a noite cultural. A boa música é fundamental na vida da gente, né? Acalma, tranquiliza a alma, faz bem para o espírito. Vale a pena parar o passeio? Vale sim. Eles gostam. Para outros, não bastava apenas prestigiar. E muita gente pegou o celular para compartilhar a serenata nas redes sociais. A oportunidade, principalmente das pessoas que estão de fora, curtir uma boa música aqui em São Luís. Que mais eventos como esse sejam feitos na nossa cidade, a gente está precisando disso. A serenata, que começa na Praça Benedito Leite e sai em cortejo por vários pontos turísticos e ruas do centro histórico, faz parte do projeto Reviva, que a cada 15 dias leva além da serenata o sarau e o reggae para espaços públicos da cidade. Serenata é uma grande contemplação da nossa cidade. Nós cantamos e falamos da cidade. Então, isso traz informações, traz alegria para o turista que está na nossa cidade, para a divulgação da nossa cidade, porque esses vídeos saem divulgando por todos os lugares do Brasil e, ao mesmo tempo, para nós maranhenses conhecermos a cidade. O projeto Reviva tem calendário fixo. O próximo encontro é no dia 19 de outubro. Mas a grande expectativa é para a Serenata de Natal, que este ano traz muitas surpresas. O Natal nós vamos fazer uma grande culminância, porque a gente espera que já tenha inaugurado as outras praças, principalmente a Praça Deodoro, e nós vamos fazer uma grande festa. Porque o que nós queremos é fazer um grande abraço à nossa cidade, parabenizar pelos presentes que nós estamos ganhando. Muito legal, um charme esse passeio, né? Para você, um ótimo dia. Outras notícias do Portal M10. Um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã. Fique com imagens do Centro Histórico da capital maranhense para encerrar esse Bom Dia de hoje. Até amanhã, hein?